Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Profisquilem. Sim, a equipe Profisquilem está começando a edição de 2023. Hoje é dia 14 de fevereiro e é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, né? E para dialogar com a gente aqui na página Profisquilem. Isso. O professor Francisco Aurélio já chegou. Seja bem-vindo, professor Francisco. Nós temos aí chegando vários outros professores, professor Roberto, professor Pereira. Sejam todos bem-vindos para essa retomada das lives da equipe Profisquilem, né? E antes de apresentar o professor Francisco Aurélio, vocês estão perguntando aí, né, o que é a equipe Profisquilem? A equipe Profisquilem é composta por 4 professoras de língua portuguesa, de diferentes lugares, né, porque a gente não mora todo mundo em São Mateus, e nós temos a disponibilidade e o prazer de compartilhar com vocês as leituras que nós fazemos. E quase todas, né, quinzenalmente, às terças e aos sábados, nós convidamos uma pessoa especial, um colega, como eu estou aqui hoje, com um professor que amo muito, né, para compartilhar com vocês as nossas leituras. Também recebemos escritores para trazerem as suas obras e dialogar conosco sobre elas. A equipe, em 2023, nessa primeira edição, está sendo composta por mim, Adriana Guzmão Antunes, que idealizei e coordeno esse projeto, pela professora Cláudia Gomes, que reside em Sorocaba, São Paulo, pela professora Elisângela Anchieta Moronari, que reside aqui em São Mateus, e pela professora Maria do Carmo Furtado, que também reside aqui em São Mateus, Espírito Santo. E agora, né, eu quero apresentar para vocês o meu convidado mais que especial, gente. Vocês não têm noção da minha emoção e eu estou nervosa. Boa noite, professor Francisco. Boa noite, Adriana. Nervosa por quê, minha filha? Eu conversar com o senhor Somos em uma live todos ao vivo, companheiros. é como alguém que está recebendo aquela pessoa, né, um fã, né? Eu estou nessa mesma situação, né, como uma criança, o pessoal que recebe os fãs, como uma criança que recebe aquele presente tão esperado, né, do Natal. Meu Natal chegou um pouquinho depois, que é ter o senhor presente aqui conosco, né? E mais uma live. Gratidão por dizer sim. Adriana, pode ter certeza que o prazer é todo meu e estou muito grato também por você ter lembrado de mim e me convidado para esse programa tão especial que é né, esse site de professores que leem. Isso, para mim, é muito importante porque o que eu aprendi nos meus 50 anos de magistério, que nem todos os professores gostam de ler. Então, na Verdade. verdade, esse trabalho ele vai ser sempre importante, de motivar o professor para essa coisa, talvez, como dizia Paulo Freire, que o principal objetivo do sistema escolar é ensinar a ler. Porque ensinando a ler, o resto vem tudo atrás. Né? Verdade. É verdade. Professor, vou pedir licença para poder ler o seu currículo é vastíssimo, como o senhor acabou de dizer aí, 50 anos de magistério, não são 50 dias, né? Não. Então, assim, o seu currículo é extensíssimo, né? Eu fui olhar o seu Lattes, a sua última atualização foi de 2012, então, de 2012 para cá, o senhor fez muitas outras coisas que eu não conseguirei Pois é, enumerar Adriana, todas. eu tenho tanta implicância com esse Lattes, porque durante o tempo em que eu fui vinculado ao programa de pós-graduação que eu criei, Uhum. eu achava tão chato preencher esse Lattes, que quando eu saí do programa, quando eu fui convidado a sair do programa, eu falei, também não atualiza esse Lattes nunca mais. E não atualizei. Mas nunca deixei
de escrever, de publicar, de pesquisar. Então, na verdade, esse Lattes aí é fake. É só uma parte da minha vida. É só uma parte da minha vida. Então, vamos dizer assim, é o mínimo, né? Não É uma diria que é pontinha. o mínimo, mas é uma ponta de muitas outras coisas que a gente continua fazendo. Então, olha só, o professor já disse, mais de 50 anos de magistério. Se vocês olharem no Lattes, vai dizer que é só 30, mas a gente sabe que é muito mais, ele acabou de dizer. Eu né? comecei a lecionar em 1973, eu tinha 17 anos, não tinha 18 ainda, no Colégio Estadual de Iguaçuí. Então, os meus alunos, que foram meus alunos desde aquela época, que de vez em quando eu encontro com um ou outro, hoje tão idosos quanto eu, eles são testemunhas, né, de que eu comecei lá em Iguaçuí em 1973 e nunca parei. Que lindo. E outra coisa, né? O senhor já lecionou para estudantes do ensino público, também do ensino privado, e de diversas universidades, né? E também do Muitas. ensino Eu médio, comecei como professor de escola pública e terminei como professor de escola pública. E continuo ainda lecionando para a escola pública, porque eu continuo lecionando na ESESP, dou cursos quando convidado, e para professores. Eu acabei de terminar um curso agora de formação de professores da Prefeitura de Vila Velha. E talvez esse ano eu comece com a Prefeitura de Cariacica. Então, quer dizer, o ensino público ainda é o meu mote principal. E aí, diz também, o senhor também orientou várias dissertações, teses de mestrado, doutorado, e a gente, como mateense, tem assim, um grande orgulho de dizer, né, que o senhor foi um dos orientadores, foi o orientador da professora doutora Adriana Sim, que nos é uma referência muito grata, né? E uma amiga muito especial também, que sempre está nos ajudando no projeto, né, nos incentivando nesse incentivo à leitura, né, nessa divulgação do ato de ler. Nos diz aqui também que o senhor desenvolveu diversos trabalhos de pesquisa na área de literatura. Na época que esse currículo Lattes foi publicado, né, fez esse resumo, o senhor tinha 40 livros publicados. Hoje, Adriana, muito mais, né? Eu parei de contar, tá? Mas já passou de 60, porque eu continuo publicando muito. O último foi essa biografia que eu escrevi da Jane Billet, esse que eu fiz para a Prefeitura de Vitória. A Jane morreu ano passado, faz um ano agora que ela faleceu, e aí eu era uma grande amiga, inclusive com quem eu compartilhava muito as leituras. E aí ela morreu no dia 27 de março, e logo em seguida eu comecei a fazer a biografia dela. E foi lançado em dezembro. Então, esse foi o último publicado. E então eu nunca parei. Eu tenho, no mínimo, um livro por ano. Então, eu parei de contar, porque para mim não é importante esse negócio de contar. Importante para mim é estar sempre produzindo. Toda vez que tem alguma coisa me inquietando, eu estou produzindo. Hoje mesmo eu estou no computador, estava escrevendo um livro didático sobre Vila Velha. Que legal! Professor, como fica porque o senhor escrevia crônicas no jornal A Gazeta? Escrevo ainda, Adriana. Tem 40 anos que eu escrevo para a Gazeta, nunca deixei de escrever. Só que agora é online. A minha crônica saiu ontem. E agora, em vez de escrever crônica, eu faço artigo de opinião. Porque hoje o jornal ele não quer literatura. O jornal hoje quer mais, né, um posicionamento. E diante desse mundo conturbado que a gente vive, então eu passei a escrever artigos de opinião. Então tem minha coluna, sai às segundas-feiras da Gazeta Online. Ontem eu escrevi sobre patriotas e golpistas. Você sabe muito bem o que eu escrevi. Tá? Então foi o último artigo escrito ontem. Porque, para mim, aquele patriotismo ali é fake, aquilo ali é golpismo mesmo, é gente que não aceita a democracia. Verdade. Bom, o senhor também continua pertencendo, né, ao Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e à Academia Espírito Santense de Letras, né? Eu fui presidente da academia durante 6 mandatos, ou seja, durante 20 anos eu estive na diretoria.
Agora a presidente é a professora Esther Abreu, e eu saí da diretoria, né, desde que ela entrou, mas as únicas duas instituições a que eu estou ainda vinculado é o Instituto Histórico, por causa desse meu interesse da pesquisa de literatura e história, e a Academia de Letras. Na academia, eu sou responsável pelas edições. A gente tem um convênio com a Prefeitura de Vitória e todo ano a gente faz algumas publicações de memória literária, a coleção Escritos de Vitória e a revista da academia. Eu sou responsável para publicar a revista da academia desde 1998. Ela nunca deixou de sair, de lá para cá. É um trabalho de persistência e de Muito, continuidade, né? muito. A gente não pode parar. Não pode parar. No caso da a cultura no Brasil, ela é resistência. E a literatura não é só apenas a questão do prazer, é a questão mesmo de posicionamento. Não é? Ou seja, eu vou continuar escrevendo, vou continuar lendo, mesmo que, né, muitos não façam, mas a gente sempre vai carregar essa bandeira. Que bom. O senhor também trabalha e diz, né, e sempre pesquisa sobre a mulher, e principalmente as escritoras capixabas, né? Isso, Adriana. Eu comecei a pesquisar sobre a literatura feita por mulheres desde que eu comecei a fazer pesquisa na universidade, porque eu observava a grande lacuna na bibliografia da teoria da literatura e da historiografia literária, a ausência de pesquisas sobre mulheres. E naquele momento que eu entrei, eu logo fiquei amigo da Bernadette e falei assim, meu Deus, por que nós temos uma escritora desse nível do nosso lado e tão pouca gente escreve sobre ela? E aí comecei a escrever e a pesquisar outras autoras. Aí a gente fez uma série de artigos, de ensaios, de livros, né? Hoje já não sou mais tão necessário, porque hoje a pesquisa já é bem mais estruturada do que era há 40 anos. Professor, conta pra gente sobre as oficinas de crônicas. Por quê? Porque o professor Francisco Aurélio, além de ensinar aos seus estudantes em sala de aula, né, num espaço fechado, ele também trabalhou muito tempo, algum tempo, né, trazendo cursos e formações. Inclusive, eu tive a honra de participar de uma dessas formações no ano de 2014, aqui na cidade de São Mateus, né? Era um convênio com o governo do estado do Espírito Santo. E como seguem esses cursos para além do espaço escolar que o senhor trabalhava? Continua com elas? Adriana, eu acho importantíssimo esse tipo de atividade que a gente desenvolveu durante bastante tempo em convênio com a CEDU, por meio da Exesp, né? Nós tivemos dois grandes projetos de crônica. Um foi sobre Machado de Assis, que foi no ano do centenário de morte de Machado de Assis, foi em 2008, e a gente ficou 2 anos, eu e a professora Joana Dark Eckhoff, que é da Serra, né, da UFS também tinha sido minha orientada, hoje uma grande profissional, escritora da área. Então, a gente trabalhou primeiro mostrando como que era possível trabalhar com Machado de Assis no ensino fundamental e médio, mas principalmente no ensino fundamental. Então, a gente pegava um apólogo, pegava coisas mais simples do Machado, textos mais simples, e mostrava para os professores como que era possível fazer teatro, fazer vídeo, fazer o que fosse com os alunos. E o Machado de Assis, ele é um grande exemplo para o estudante da escola pública brasileira. Porque preto, pobre, cheio de problemas físicos, não é? E ter sido e ser o mais importante escritor brasileiro, porque a gente não pode pegar o Lima Barreto como modelo, e nem Cruz e Souza, porque, de uma certa maneira, eles foram perdedores. Eles foram chamados losers, né? Eles não foram vencedores como Machado. Mas Machado não. Machado era um cara que era respeitadíssimo na República. E, embora nunca tenha sido republicano, ele nunca deixou de ser monarquista. Ele falava que o Brasil não estava preparado para ser república. E ele estava certo, que a história da República é uma chincalhe, né? E aí nós trabalhamos com Machado e depois nós trabalhamos com as crônicas. Aí eu fiz um outro projeto, a CEDU aprovou, que foi o de trabalhar o Espírito Santo no Espírito Santo. E aí foi uma maratona, porque nós saímos
fizemos em todas as regionais do Espírito Santo, envolvendo todos os municípios. Então, a gente teve representantes dos 78 municípios capixabas. Então, foi uma experiência muito bacana, porque eu queria que o... Porque o que é a crônica, né? É a leitura do seu tempo, né? Cronos é o tempo. Então, eu queria que os professores não só trabalhassem cronistas do passado, mas que eles também fossem cronistas do seu tempo. Ou seja, naquele momento, eu não queria que eles ensinassem crônica, eu queria que eles fizessem crônica. E eu acho que o resultado foi muito bom, né, Adriana? Porque a gente até hoje tem a repercussão desse trabalho. Uma pena que 10 anos depois, a CEDU não voltou com esse projeto. Uma pena, porque eu gostaria que eu ou outros mais novos que eu retomassem isso. Porque eu acho que é um projeto muito bacana mesmo. E eu lhe sou muito grata, professor, porque foi o senhor, né, com todo esse seu profissionalismo, com esse seu amor por ser professor e leitor, quem me incentivou pela primeira vez que o senhor aceitou ler os textos dos meus alunos, porque eu te disse assim, professor, os textos deles são tão bons, o que eu faço? O senhor leu os textos, eu me lembro disso. E o senhor falou comigo assim, procura uns concursos, põe esses meninos para concorrer, escreve. E depois disso, depois que eu fui sua aluna, eu sou outra professora. Adriana, E os meus alunos têm outra professora, porque aí, deixa eu te contar. Mas você já era uma excelente professora. Eu me lembro do trabalho que você fazia e você não tinha nada que aprender comigo. Você tinha apenas que, vamos dizer assim, se fortalecer com o que você já fazia. Nossa, professor, que isso? Eu aprendi tanto contigo. E o senhor me incentivou de uma forma tão linda. Eu coloquei os textos dos meus alunos, né, para concorrer nos concursos, para participar, né, da escrita viva, né, da funcionalidade que o senhor sempre nos incentivou a nos mostrar que a escrita ela não é para ficar no caderno do aluno. A escrita ganha mundo, né? Ela é essa maravilha que revela o mundo e as pessoas, as coisas, as ideias para nós. Então, depois disso, eu comecei a incentivar os meus alunos a escrever com propósito, né? E a ter paixão pela leitura, a ler, né, colunas nos jornais. E aí os meus alunos, eu tive vários alunos, e ainda tenho, né, vários alunos que foram premiados. Eu tenho antologias que os meus alunos participaram, eu tenho alguns certificados de honra ao mérito como tutora. Tudo porque eu tive um professor, né, que se doou e que acreditou e que se dispôs a ler os textos dos meus meninos junto comigo, e o senhor me incentivou. Adriana, eu tenho certeza absoluta, você já fazia um excelente trabalho e o que eu fiz apenas foi só te incentivar vamos dizer, a divulgar esse trabalho que você já fazia. Inclusive, na época, eu até recomendei você na CEDU, falei, chame a Adriana de São Mateus, ela para dar oficinas, nem que seja no município dela, porque ela faz um trabalho excelente lá. Então, eu me lembro perfeitamente disso. Então, você não me deve nada. O mérito é todo seu, tá? Agora, eu queria te dizer uma coisa. A respeito de leitura escrita, a leitura ela é muito individual, porque o texto de prazer é só o leitor que sabe reconhecer. Verdade. Mas a escrita não é nada individual. A escrita é totalmente social. Tudo aquilo que você escreve, ela tem implicação com o outro. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, muito cuidado com aquilo que você escreve. Porque o que escreve não é para você. O que você escreve é para o outro, é para o mundo. O que você lê, não. Eu leio o que eu quiser, ninguém tem nada com isso. Agora, a escrita, não. Eu escrevo o que eu posso escrever com responsabilidade, porque ela tem tudo a ver com o mundo em que eu vivo. Né? Verdade. Verdade. Eu tenho algumas pessoas aqui que já disseram coisas muito positivas sobre o senhor, né? Nós temos aí a Alba, que já foi sua orientanda, né? A Alba é uma querida. A Alba, ela fez um trabalho muito bacana lá na escola de campo em Cariacica, ela me chamou para ir lá. Eu fiquei encantado, porque uma escola no meio de uma floresta. Uma pena que
não ficou lá muito tempo, senão teria voltado lá depois. Mas a Alba é uma querida. Isso. Aí nós temos também a Lília Meneguzzi, que mandou um abrejo para o senhor, A Lília é né? fabulosa, está escrito livros maravilhosos, e eu fico muito feliz de ver que os livros dela estão muito bem lidos, recomendados e aceitos. Aqui em Vila Velha, né, na formação que eu dei, os livros da Lília eram os mais lidos na biblioteca. Agora eu vi também que Cariacica, ou parece que ela é natural de Cariacica, está fazendo uma grande compra de livros dela. Eu fico muito feliz por isso. Sim. Eu acompanho a carreira da Lília desde a Criança Mágica, desde que ela começou a escrever, e ela está cada vez melhor. E aí a gente também tem o professor Pereira, do programa Assim para a Literatura, aqui da cidade vizinha de Linhares, que O deixou um professor abraço. Pereira é o idealista, né? O trabalho que ele faz é um trabalho de Dom Quixote, né? Eu fiquei triste quando ele anunciou no final do ano que ia parar, porque não tinha mais recursos, mas parece que ele conseguiu arranjar um jeito de sobreviver de outra maneira. Mas a vida é isso, Pereira. A vida de Dom Quixote não é fácil, não. Tá? Nós somos todos Dom Quixotes nesse país onde que não se lê. E aí o Roberto, né, antes da gente falar sobre, porque o objetivo da página Profs que Leem aqui no Instagram é a gente contar sobre histórias que nos atravessaram, né? E o senhor vai trazer uma história que te atravessou na escrita e que ela fala muito do senhor, e eu vou trazer uma história sua, um livro de crônicas que também me atravessou muito e que eu quero compartilhar. Mas antes disso, o Roberto fez uma pergunta, né? O professor Roberto, que está aqui conosco, ele perguntou quais foram as principais referências literárias do senhor como escritor. Ele até colocou assim, do escritor Francisco Aurélio. Né? Olha, Então, na verdade, Adriana, eu sou fruto de uma família de classe média onde não havia livros em casa. Então, eu não sou da classe alta. No Brasil, só tinham livros em casa pessoas da classe alta. A classe alta sempre soube a importância da leitura. Todos nós sabemos disso. Quem de nós que teve, na nossa geração, a minha, de quase 70 anos, né, os meus pais eram filhos de imigrantes e tinham formação primária. Mas eles tinham a sensibilidade, tá? E começaram. Meu pai, então, ele era comerciante, quando ele ia comprar as coisas para revender no Rio, São Paulo, ele sempre trazia um livro para mim. E aí ele viu que eu era diferente. E aí começou a me incentivar com livros, e as minhas referências foram aqueles primeiros livros que eu li, aquelas histórias que minha mãe contava. Minha mãe era filha de um italiano, que era um grande contador de causos, né, de história. Depois, mais tarde, quando eu li as fábulas italianas do Ítalo Calvino, eu encontrei nesse livro muitas das histórias que minha mãe contava. A Princesa Mangalona, aquelas histórias todas que ela tinha ouvido do pai dela, e que era uma tradição da literatura italiana. Então, quer dizer, tem toda uma tradição. Aí eu não tenho uma formação, vamos dizer assim, acadêmica rígida, não. Eu fui lendo aquilo que apareceu na minha vida. Agora, a partir dos 10 anos, não. Aí eu fui interno no colégio salesiano e aí eu tinha livros à vontade. Hoje eu até escrevi no Instagram sobre isso, porque foi quando eu me apaixonei por Júlio Verne, com 10 anos. Aí eu li tudo que eu achava, tudo que tinha dele, ele escreveu muito. Então, ou seja, a minha vida foi sempre uma vida de muitas leituras. Desde que eu aprendi a ler, com 5, 6 anos, eu nunca parei e nunca vou parar. Já terminei um ali, estou com outro engatilhado e tenho outro já para levar para o sítio no final de semana. A gente que gosta, nós que gostamos de ler, né, nós quanto professores, leitores, eu não sei, né? Nós nunca conseguimos estar apenas com uma literatura. Não dá. Agora, Adriano, o problema sério que aconteceu comigo quando eu era pequeno e que acontece agora quando eu estou velho é que o dinheiro não dá para comprar tudo que a gente quer, né? Mas, felizmente, hoje a gente tem mais recursos, não só das bibliotecas, porque as bibliotecas estão fechando muito. Livrarias e bibliotecas no Brasil, uma coisa horrível. Como é que elas estão fechando? Mas hoje, por exemplo, quem me abastece de livros são os sebos. Então, eu tenho um sebo aqui em Vila Velha, onde eu levo os livros que eu leio e troco por outros que eu não li.
O Ivan é uma pessoa maravilhosa em relação à divulgação do livro, lá no Ponto de Cultura, onde eu frequento, e também tem o Torre de Papel, lá em Vitória. Ou seja, hoje não existem mais livrarias, porque eu não posso entrar na livraria e comprar mais um livro, dar R$ 100 no livro por semana. Uhum. Meu salário não dá para isso. Como não dava hoje também, menos ainda. Né? Nós estamos há 7 anos sem reajuste salarial. Então, eu não posso gastar R$ 100 por semana com livro. Mas eu posso comprar um por mês, por exemplo, e esse um eu multiplico nos sebos. Porque aí eu vou trocando e assim segue a vida. Ou seja, deixar de ler que eu não vou deixar de ler. Agora, não consigo ler o tal do livro eletrônico. Aí, minha filha, só obrigado e recebendo. Se você me pagar para participar como júri de um concurso literário e eu sou obrigada a ler livros eletrônicos, aí eu leio. Que aí eu estou recebendo para ler. Agora, eu pagar para ler, eu não pago, não. Para ler livro eletrônico, de jeito nenhum. Ainda sou Eu também tenho essa dificuldade. Eu gosto do cheiro do livro. Claro. Me encanta, professor, você pegar na livraria e comprar. É muito contato gostoso. físico, o livro é muito bom, ele é muito bom. O livro, eu gosto o cheiro do livro é tudo muito bom. Tudo muito bom. O Roberto agradece pela resposta à pergunta, né? Fala com o Roberto que eu não tenho assim, uma receita de como é que eu comecei, não, tá? Inclusive, Monteiro Lobato eu fui conhecer quando eu era professor. Porque na escola que eu estudei, Monteiro Lobato era proibido. Que Monteiro Lobato era dito que era comunista, então não podia entrar em escola religiosa. Como eu estava em escola católica, não se lia Monteiro Lobato. Aí depois, quando eu fui professor, que eu comecei a trabalhar com os livros do Lobato com meus alunos. Emília no País da Gramática, todos os livros do Monteiro Lobato eu adotava no quinto, sexto ano. Aí foi aí que eu fui, e também estava na época do ciclo do Pica-Pau Amarelo na televisão, aí eu fazia a ponte. Eu não gosto de link, não. Eu fazia a ponte do livro com o programa. Então, Roberto, na verdade, não tem esse negócio de direcionar, não. É o que. Até hoje eu sou assim. Eu não acho o livro é que me acha. Porque eu não posso comprar um livro que acabou de sair, não. Às vezes eu não resisto, aí tem que ler. Torto Arado, foi a febre do ano passado. Tive que comprar para ler, porque realmente é um livro maravilhoso. Né? Mas aí eu aproveito e dou esses livros que são muito bons que eu compro, eu sempre dou para um professor, amigo meu, que também tem dificuldade para comprar e que gosta de ler. Então, geralmente, eu passo para frente e a gente faz essa rede de leitura. Que ótimo. Mas, professor, conta para gente aí qual a obra, porque o senhor escreve literaturas infanto-juvenil, artigos de opinião, crônicas, contos, biografias, livros didáticos, né? Como o senhor falou que está fazendo um livro didático aí, né? Agora eu estou trabalhando muito com livro didático. Adriana, eu tanto sou eclético na leitura quanto sou na escrita. A única coisa que eu não faço muito é poesia, porque eu só fiz um livro de poesia e ficou para lá. Eu não sou realmente poeta. Eu acho que eu sou cronista mesmo. Eu sou um cara muito ligado ao meu tempo. Não vivo muito, não sou nefelibata, e não sou também de ficar curtindo filigranas linguísticas, não. Meu mundo é muito real, é muito dia a dia, o que está acontecendo à minha volta, é isso que me interessa. Por isso que a crônica ela está muito próxima de mim. Mas hoje, por exemplo, muito. Mas como a crônica tem um viés poético, tá? Eu, na verdade, acabei saindo um pouco também da crônica e indo para o artigo de opinião, que é o que eu estou fazendo. Mas, normalmente, agora ainda consigo fazer literatura infanto-juvenil, porque eu tenho netos, tenho 4 netos, e aí depois que eu comecei a escrever para criança quando meus filhos eram pequenos. Aí dei um intervalo, quando eles cresceram, e agora, com os netos, eu animei novamente a escrever para criança, e eu fico muito impressionado como é que os livros ainda repercutem. Só para você ter uma ideia, eu fiz um livro chamado Gato Xadrez, em 1985, quase 40 anos, com Atílio Colnago, que é um grande artista plástico.
Você acredita que esse livro, até hoje, ele é editado e ele é adotado principalmente para crianças que estão alfabetizando? É um texto poético, muito lírico, mas o que Uhum. me impressiona é como que permanece, né? Então, a minha filha mandou dizer aqui que não está aparecendo minha cara, não, que o celular está muito baixo. Então, agora acho que acertou. Minha filha Acertou. já ligou para Ai, dizer, a já melhorou. filha, Você podia ter dado excelente. o toque, podia ter dado o toque. Mas então, Adriana, aí você vê, esse livro tem quase 40 anos. Eu acabei de ver agora a licitação da Prefeitura de Cariacica, eles estão comprando uma quantidade grande desse livro para crianças de primeiro ano, crianças que estão alfabetizando. Então, isso me surpreende, saber que os livros continuam repercutindo. Livros que eu escrevi há 40 anos, mas que continuam ainda, vamos dizer assim, dizendo para as crianças de hoje, essas crianças já tão diferentes das que eram há Uhum. 40 anos. Então, tem essa veia. O livro para criança, eu tenho 20 e tantos livros escritos para criança. Eu gosto muito do Clarissa e o Beija-Flor, esse livro aqui. Eu gosto muito desse livro. Esse livro foi premiado no edital da Secult, Ai, porque que legal. é uma história. Na verdade, Adriana, eu escrevo histórias reais que eu transformo com viés subjetivo. Mas a Uhum. história é real. A minha neta achou um filhote de beija-flor e resolveu criar. Aqui na contracapa tem a foto dela, quando eu tinha 3 anos, e achou esse filhote de beija-flor. Eu achei isso tão incrível. Como é que você consegue criar um filhote de beija-flor? Que eu escrevi a história. E a história parece que ficou bacana. Foi o pai dela que ilustrou o livro, ele é artista plástico também, e a história ficou tão legal que foi premiada. E até hoje ela faz sucesso. Outra história também que eu escrevi há muito tempo, essa aqui, ó, que é a Casa Mal Assombrada. Você precisa ver como que essa história também agrada a molecada. Isso aqui todos dois são do terceiro, quarto ano, por aí, depende muito da criança. É uma história da minha infância. Uma história passada numa daquelas casas antigas lá de Muqui, que era ao lado da casa do meu avô, que meu avô era de Muqui. Então, eu escrevo para a criança não com o objetivo de ensinar nada. Eu escrevo para a criança para falar das fantasias que desse mundo infantil. Eu sigo uma lição que a Clarice deu, eu procuro seguir, que é o seguinte: escrever para a criança é buscar linguagem e sentimento próprios à criança. Esse é o grande desafio de quem escreve para a criança. Qual que é a linguagem e o sentimento adequado para a criança? Creio que nós vamos estar sempre instigados a buscar esse limite. E muita gente não consegue, porque ou fica aquém, e aí o livro fica pueril, ou fica além, e aí o livro fica adultesco, moralista. Tá? Outro tipo de livro que eu tenho escrito muito são as biografias. Eu comecei com a biografia de Aidene Colucci, que eu fiquei muitos anos pesquisando, e agora a última foi da Jane Billes. Talvez agora eu dê um tempo nas biografias, mas também não sei. Eu vi que o Geraldo Magela está escutando aí. O Geraldo até encomendei a biografia do padre Antônio Siqueira. Uhum. Biografia é um negócio complicado, porque, em primeiro lugar, você só deve escrever biografia de quem já morreu. E, se possível, que não tenha filho, porque filho atrapalha as biografias. Tá? Filho é uma tristeza para prejudicar o trabalho da gente. Meu Tá? E as crônicas. Então, tem, por exemplo, aqui Adeus Amigo, que é um conjunto de crônicas publicado na Gazeta, outras crônicas de viagem, porque, além de grande leitor, eu sou grande viajor também, viajo por Seca e Meca. Então, minha filha é minha fã, tá lá. Pois é, esse aí, esse do Viajando pelo Mundo. E aí, menina, é isso, sabe? Crônica, biografia e literatura infantil. E agora eu entrei num viés que dá dinheiro, que é o livro didático. Porque Deus. normalmente meus livros não dão muito dinheiro. Infantil, quando vende, tudo bem. Né? E
Agora, o livro didático, não. O livro didático ele tem uma venda certa. E aí eu estou trabalhando agora com o professor Luiz Guilherme Santos Neves, fazendo livro didático sobre os municípios, um trabalho desafiador. Inclusive, nós fizemos o de São Mateus, mas o de São Mateus foi um trabalho muito bacana, que a gente terminou ano passado, mas ele ainda não foi adquirido pela prefeitura aí. Mas fizemos o de Montanha, o de Cariacica, o de Vila Velha, o de Colatina, e olha, é um trabalho louco, Adriano, louco. Está muito legal. Porque o Luiz é um grande historiador. E aí eu entro com a questão da linguagem, né? Botando literatura no livro. Trabalho bacana. Que legal, professor. Eu acho que é o que eu vou fazer agora por resto da minha vida, é isso. Muito bacana isso, porque a gente aproveita a experiência de professor que já rodou muito, com a experiência de escritor, que também já escreveu muito, não é? Para tentar fazer alguma coisa que seja realmente, vamos dizer assim, cultural, produto cultural de qualidade, que não seja apenas comercial, que não seja apenas para divulgar o município, mas que seja para ajudar o aluno, principalmente do ensino fundamental, a ler o espaço onde ele vive. Trabalho que eu estou muito empolgado com esse trabalho agora. Que legal. A Alba fez uma pergunta que era o que eu queria saber também, né? Alba, nós estamos em sintonia, Alba, que é onde nós encontramos esses livros didáticos. Por exemplo, o senhor disse que o senhor fez aqui o de São Mateus, fez o de Montanha. E nós que temos interesse, porque nós somos professores e nós temos, né, dentro da legislação do Espírito Santo, da orientação da Secretaria Estadual de Educação, temos que trabalhar a literatura e trabalhar o lugar onde nós vivemos. Provavelmente não, eu digo com toda segurança, a sua produção é uma produção amplamente confiável. Como nós vamos adquirir? Olha, Adriana, é o seguinte, os livros que a prefeitura já chancelou, vamos dizer assim, que ela já comprou, eles estão no site da editora Formar, que é a editora com a qual eu trabalho. Todos foram feitos por mim, pelo Luiz Guilherme, que é historiador, pela professora Raquel Conte, que tem um livro também, A Construção do Espírito Santo, muito bom. A Raquel, ela é da área da educação, da área da história também. E a professora Léa Brígida, que já se aposentou, mas continua atuando também. Ou seja, nós temos uma equipe de professores. Então, no site da editora Formar, tá? Me parece que www.grupoformar.com.br, você encontra esses livros didáticos. Agora, no caso de São Mateus, o livro não está no site, que a prefeitura ainda não chancelou. Agora, o livro está pronto, ficou lindo, o livro. Os professores daí ajudaram muito na construção desse livro. Foi um tal de vai e volta. Porque São Mateus é um município muito complicado, porque é um município muito antigo. Não é? Um município que já foi da Bahia até 1822. Um município que tem a maior participação africana, vamos dizer assim, do Espírito Santo, que tem uma influência também dos povos originários muito grande. Então, é um município que é uma capital cultural do norte do Espírito Santo. Verdade. Então, foi um livro complicado de fazer, de encontrar, vamos dizer assim, um equilíbrio. Mas não foi feito sozinho. Teve toda uma equipe daí de professores de São Mateus que ajudou. A gente mandava, eles devolviam, a gente refazia. Mas, por esses problemas políticos que a prefeitura teve aí, tira prefeito, bota prefeito, essas coisas aí. Então, o livro até hoje não chegou às escolas. É uma pena, porque é um trabalho muito bom e que está aguardando aí essa chancela. Verdade. O Geraldo até disse que eles já estão trabalhando com o livro, né? O Padre Mestre Antunes, né? Eles estão trabalhando, seguindo o exemplo do grande professor Francisco Aurélio. Eu falei com o Geraldo, porque eu li o livro dele sobre o Caboclo Bernardo, que é muito bom, e no livro do Caboclo Bernardo tem uma grande participação do padre Antônio Siqueira, que foi um grande intelectual do Espírito Santo na metade do século XIX, e aí o Geraldo é um pesquisador desse padre. Eu falei, Geraldo, dá conta de fazer esse livro aí para a gente poder publicar lá no convênio da academia com a prefeitura. Que legal,
Geraldo está seguindo aí seu exemplo, né? Está fazendo. Várias pessoas dizendo aqui que querem o livro de São Mateus, né? Pois Então, eu assim, também a quero. gente já... Seria bom dar uma futucada aí na prefeitura para saber, né, onde é que está o livro, que nós deixamos aí. Uhum. Quando a secretária de Educação era Edna Rossim, estava tudo encaminhado, já tinha aberto processo para comprar o livro. Uhum. Aí depois ela saiu, o vice-prefeito, que era prefeito, saiu, não, o vice não, acho que o presidente da Câmara, parece, voltou o Uhum. prefeito atual e parou tudo. Então, está o ano Vamos parado. descobrir isso. Tem que Me descobrir interessei, onde é que está isso. porque Não diz é? Porque o respeito livro à está ali. qualidade do meu Eu trabalho. tenho um livro pronto, entendeu? Uhum. Eu posso até te mostrar e tal, eu tenho um livro pronto. Eu Sim. só não posso sair daqui para a biblioteca procurar, que vai ficar chato, mas o livro está Uhum. pronto, todo pronto, tá? Só dependendo da prefeitura chancelar. E aí, Pois é, é porque por isso assim, que a gente não pode colocar à venda. né? Uma publicação com esse caráter de pesquisa, né? Com essa seriedade com que ele foi feito, né? E Adriana, quando você eu não tem digo que noção da desrespeito... quantidade de livro que eu li para escrever. Eu li o Nardotto, eu li a Irineia, eu li os livros escritos pelo Souza Lé, eu li tudo que eu achei sobre São Mateus, tudo, Uhum. entendeu? Eu Pois fiquei é, então, assim, quando eu digo que com centenas desrespeito, de né, livros, não. Porque sobre o meu trabalho, é porque atualmente, quando a gente conhece, né, esses livros, pois quando a é, gente conhece, quando a gente tem a oportunidade de ler, o trabalho que a gente desenvolve enquanto professor em sala de aula, ele é também enriquecido, né? E aí o professor está dizendo aqui, acho que é o professor Pedro, ele está dizendo que o seu livro, né, que o senhor disse, O Gato Xadrez, ele é aham, trabalhado em São Mateus na educação infantil, em algumas escolas, em alguns CEINs, né? Então, pois é. que Então, e agora você vê, maravilha. um livro publicado em 85. E até hoje ele está com a edição nova, muito bonita, colorizada, né? Porque hoje as crianças tudo tem que ter uma corzinha e tal. Então, ele Uhum. saiu primeiro em preto e branco. Então, o livro está muito bonito. Mas, Que olha, eu espero que esse ano o livro de São Mateus saia, tá? sim, Eu posso levantar e lá pegar o livro para poder mostrar aqui? pode, o Ó, senhor pode ir lá eu vou, pegar, tranquilo. eu vou lá pegar, porque aí você vai ver, só para te mostrar, Uhum. deixa eu ver aqui, ó, Cariacica, Serra, Montanha, São Mateus, Vila Velha, aqui. É um livro didático para alunos do ensino fundamental. Essa aqui é uma capa. Nós temos uma outra capa, que é a capa deixa eu levantar aqui, ó. São Mateus, ó. Tá dando para ver? Hum, dá para ver. Dá para ver, né? Tá passando. Então, Isso. essa é uma capa, que é a capa lá com Guriri. Mas tem uma outra que é com a do Centro Histórico, lá da Cidade Baixa. Então, Tá tem as cortando duas de opções de novo. capa. Tá Olha, cortando de novo, senhor. Ajusta não, tudo aí. bem, eu vou acertar agora. Eu vou acertar Uhum. agora. Então, depende só da prefeitura daí. Vamos ver. Uhum. Né? Não, Até alguém que está mas é dizendo aqui é bom. o Roberto. O Roberto está perguntando se a proposta for mostrar o cunho envolvendo a história e a geografia local. Claro, Roberto. A história, a Sim. geografia, a cultura, aspectos de meio ambiente, ou seja, é uma proposta interdisciplinar, tá? Toda baseada em Uhum. BNCC, é uma coisa de muita pesquisa e de muita experiência. Luiz faz Nossa. 90 anos esse ano, continua lúcido Uhum. e atuante. Então, eu e ele, a gente trabalha, e não só, nós temos outros também que nos auxiliam nesse projeto. Então, é um trabalho muito sério. Você É fazer um muito livro para bonito. criança é muito sério, é muito mais do que para adulto. Porque adulto, você, Sim, se tiver que estragar, estraga um só. Agora, para criança, não, né? Criança estraga uma geração. verdade. Professor, vamos falar agora, né, sobre as nossas escolhas literárias para Vamos, compartilhar hoje, vamos. né? Vamos dizer sobre elas. Eu trouxe também, eu Viajando me pelo apaixonei mundo, né? Viajando pelo Mundo, é uma obra que o senhor me deu, né?
Veio, Ela foi inclusive, lançada na época do curso, 2012, autografada. autografado. Gente, eu Ah, tenho orgulho desse livro. Não peço emprestado, porque esse eu não empresto. Então, assim, eu guardo esse livro com muito carinho, não só o livro, mas as histórias que tem nele, né? E, então, assim, eu gosto muito. Mas eu quero primeiro ouvir a sua história, né? Essa criança aí que cuidou de um beija-flor, é isso? menina, essa história é da minha neta, a Clarissa. Ela tinha 3 anos quando ela saiu com a mãe dela e o cachorro para levar o cachorro para passear e encontraram na rua o filhote de beija-flor. Aham. Aí, aqui, o beija-flor já é um bicho pequenininho, imagina um filhote de beija-flor. Aí minha filha Aham. me ligou e falou, pai, como eu nasci na roça e tenho roça até hoje, tenho uma experiência muito grande com bicho, pai, nós encontramos um filhote de beija-flor. Eu tentei botar lá na árvore e tal, mas não tinha jeito de colocar, ele ia cair, claro que cachorro ia comer, né? Então, Miltiquinho, eu resolvi trazer ele para casa. A Clarissa logo se apaixonou pelo filhotinho, né? E resolveram criar o filhote. Eu falei, Flávia, na roça, nunca vi ninguém criar filhote de beija-flor. Eu já vi criar filhote de bicho maior. Por exemplo, sabiá, eu já vi criar godero, já vi criar melro, mas criar papagaio, era comum quando eu era criança, mas beija-flor nunca vi. Pois você acredita que a história é tão interessante que eles criaram aquele filhote, né? A família toda se envolveu na criação daquele filhote. O beija-flor se chamava Amendoim, cresceu, vivia dentro de uma gaiola, criou asa e tudo. E aí eu comecei a preparar a Clarissa que ele tinha que ir embora, que a Clarissa Aham. era o animal de estimação dela. Falei, Clarissa, você não... ela tinha 3 aninhos. Falei, Clarissa, você não pode criar esse filhote de beija-flor. Ele nasceu para a natureza. Ele tem que encontrar a família dele, ele tem que ir embora. Ela, vovô, não quero, ele é meu e tal, eu amo o amendoim. Amendoim, tão pequenininho, que parecia um amendoim. Você imaginar. Aí, Meu menino, Deus. olha que doideira. E aí eles foram passar férias em Maceió. A Flávia, o marido e a Clarissa. Naquela época não tinha o Vicente ainda. E aí foram passear em Maceió, largaram a gaiola com beija-flor. Aí eu falei, vou levar para o sítio. Lá no sítio, eu vou soltar ele, porque lá tem um monte de beija-flor. E a gente tratava do filhote de beija-flor com uma seringa. Você colocava o néctar, a comida, porque a Flávia pesquisou o que dava para ele e tal. Aí você colocava aquele néctar numa seringa e colocava na boca dele, na boca do bico do beija-flor. Adriana, levamos o bichinho lá para o sítio. Quando chegou no sítio, a minha mulher estava tratando do filhotinho, veio uma beija-flor mãe de fora e deu uma beliscada nela por trás, achando que ela estivesse maltratando o bichinho. Olha como é que é a natureza. Aí ela veio, então, até que olha, ela me picou, ela veio com aquele bicão dela e picou até, tipo, sai daí, sai daí. Falei, vamos soltar para ver o que ele dá. Soltamos, ele foi para uma palmeira, e piando, desesperado, depois foi para cima da casa, piando, desesperado. Eu falei, Teca, não vai dar certo, ele não está preparado ainda para voar. Aí peguei um bambu comprido, coloquei o bambu para ele subir no bambu, ele subiu, aí trouxe ele de volta para a gaiola. Trouxe de volta para a gaiola, falei, ó, ele não está preparado ainda para voar não, porque se ele tivesse, ele tinha ido embora. Aham. Você tem que descobrir o tempo de voo, você vê como é que isso tem a ver com a vida, né? O tempo de voo é como uma criança, você está criando. Bom, trouxemos ele para casa, Flávia e Clarissa chegaram e tal. Ela, papai, vovô, como é que tá meu amendoim? Falei, amendoim tá ótimo, tá muito bem. Eu tentei soltar ele no sítio, mas não deu certo. Aí contei tal, e levei. Falei, agora, Clarissa. Aí começaram a soltar ele dentro de casa. Então ele Uhum. voava dentro de casa, entendeu? Um dia ele voou, caiu atrás da televisão, essas televisões de parede, tiveram que desmontar a parede todinha para poder tirar o bichinho lá de trás, uma doideira. Aham. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eles colocavam a gaiola
aberta do lado de fora da varanda, falava assim, na hora que ele quiser ir embora, ele vai embora, né? E eu todo dia ligava para a Clarice e falava para ela, Clarice, se prepara que ele tem que voltar para a natureza. Ele não pode ficar preso em gaiola. Tinha que preparar ela para a perda, né? Adriana, quando foi um dia, eles acordaram com barulho de beija-flores. Você acredita que apareceu um bando de beija-flores na varanda e levaram ele? Olha que coisa mais linda. E aí eu liguei para cá e a Clarissa me ligou, falou assim, vovô, o amendoim foi embora. Eu falei, como? Aí ela me contou, não, a família dele veio, buscou ele e ele voltou para a natureza. Então aí no começo até que me colocaram na história de voou para a natureza. Porque na verdade é isso, quer dizer, nós não somos donos de ninguém, de nada, né? Então a história ela é muito linda. É uma história verdadeira e uma história muito linda. Né? Então é isso. É a história da Clarice Beija-Flor. Inteiramente verdadeira. Nada foi inventado. Só a linguagem, né, que a gente cria e tal. Mas é uma história real. Que lindo! Nossa, pois é, esse apaixonada. E aqui, ó, eu quero olha o amendoim aqui, ó. Quer ver, olha? A Clarice, ela carregava o amendoim no dedo. Ela carregava no dedo, assim, ó. Que história linda. Até hoje, quando ela vê, e ele é um amendoim bem comum desses aqui do Espírito Santo, até hoje, quando ela vê aquele amendoim, vovô, será que é o amendoim? Falei, deve ser que veio te visitar, porque sempre passa o beija-flor perto da gente. Gente, que história Depois maravilhosa. Você me manda seu endereço, que eu te mando um exemplar. Autografado. Eu quero. Por mim, pela Clarissa. A Clarissa foi... agora ela já está mocinha, agora ela está, né, não é mais aquela menina, agora já é uma mocinha. Mas quando nós lançamos o livro, né, ela pequenininha, sentada no meu colo, mas ela já sabia escrever o nome dela, Clarissa. Aí eu falei, os que foram ao lançamento no dia, tem o meu autógrafo dela, né? E aí eu morria de rir, porque ela fazia igual no supermercado. Aquela fila de gente para autografar, aí depois você vai ela, o próximo. Falei, Clarissa, isso aqui não é supermercado, não. Não, amor, tem que andar, essa fila tem que andar. Ai, que experiência linda. Eu mando para você, tá? Darei com todo prazer, hoje ainda. Me manda aí no zap que eu te mando, boto no correio para você. Nosso tempo, assim, já está findando, né? Que são apenas 60 minutos de live, né? Mas eu quero compartilhar com vocês essa obra que o professor já falou, né? Viajando pelo mundo, em fotos e crônicas, porque além de ser um excelente professor, além de ser um excelente escritor, o professor Francisco Aurélio também é um excelente viajante. Eu acho que eu consegui aliar as duas coisas, sabe, Adriana, que é o ler e viajar. Então, ler, então não só o ler metafórico da leitura, mas o viajar. Eu sou um eterno curioso pelo mundo e pelas suas diferenças. Então, tem gente que vai sempre nos mesmos lugares. Né? Eu tenho um amigo que já foi 68 vezes a Paris. Tem outros que já foram, né, minha filha? Não sei quantas vezes a Miami. Mas eu vou por onde o destino me leva. Então, eu adoro conhecer culturas diferentes. Você quer ver um país que eu assim, me apaixonei, foi a Etiópia. Poucas pessoas foram à Etiópia. A Etiópia é um dos países... Porque a Etiópia ela tem uma cultura riquíssima. A Etiópia é o berço da humanidade. A Etiópia aparece na Bíblia. Entendeu? Sim. Ela é um dos descendentes de Adão, que foram para a Etiópia, quando eles se espalharam, tá? Um deles é que foi para a Etiópia, porque a Etiópia ela é o teto da África, é lá que nasce o Rio Nilo. Eu fui lá na nascente do Rio Nilo. O Rio Nilo tem duas nascentes. E eles se encontram no Sudão, no Sudão, e de lá eles seguem para o Egito e desaguam no Mediterrâneo. Mas ele nasce nas montanhas da Etiópia. A Etiópia é um país muito
muito alto, um país que tem assim, uma altitude de 4.000 metros. Aham. Lá tem o primeiro hominídeo, né? A própria Lucy, né? O primeiro hominídeo, eu vi lá no museu de Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Aham. Então, é o berço da civilização. Se alguém quiser estudar a história da humanidade, tem que começar pela Etiópia. E lá Nossa. houve uma monarquia que durou mais de 2.000 anos, que terminou com Haile Selassie, quando ele foi deposto pelos militares, né, na década de 70, mas o Haile Selassie, que foi o último rei da Etiópia, ele era descendente de Menelik, que era filho da rainha de Sabá com Salomão. A rainha de Sabá, ela chamava na linguagem dele, sabe, chama de Sheba. Ela era a rainha do reino de Aksum. O reino de Aksum, a palavra Aksum na língua dele significa o dono das águas. Porque naqueles desertos todo, a Etiópia tinha muita água. Quem tem Sim, água é rei. é rei. Não é? É verdade. E no mundo aqui, quem é dono da água é rei. É rei. E eles controlavam. Então, por exemplo, o reino da Etiópia, o rei de Aksum, ele ia até a Arábia. Então, Uhum. pelo Mar Vermelho, eles atravessavam o Mar Vermelho. A rainha de Sabá, ela atravessou o Mar Vermelho, pegou a caravana, né, de camelos e tal, e foi até Jerusalém para poder casar com Salomão, que tinha 1.000 mulheres, né, e sempre as mais poderosas da época, porque ela queria ter um filho dele. Ela falou, eu sou a principal rainha, ele é o principal rei, vamos gerar, então, um grande rei. E foi o Menelik, o fundador de toda uma raça etíope. E eles são muito diferentes. O etíope, ele é marrom, ele é da cor do café, porque você sabe que o café também nasceu lá. Sim, O café, a gente chama de café arábica, mas não é porque é da Arábia. A Arábia não produz café. Porque naquela época, a Etiópia também era dona da Arábia, daquela região. Então, o café da arábica, porque vinha da Arábia, mas ele nascia na Etiópia. Então, o café nasceu das montanhas etíopes. O café é uma invenção etíope. É uma Eu invenção digo etíope. invenção E porque, eles, assim, a é uma população bebida etíope é da cor do maravilhosa. café. É da cor do café. A cerimônia do café é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Lá, para eles, coar café é um ritual religioso. Eles pegam o grão, secam, torram, tudo na sua frente. Depois eles torram, e aí, à medida eles vão abanando assim com a peneira, para poder ficar aquele cheiro de café torrado. E isso me lembra a minha infância, porque eu nasci no Caparaó, também na terra do café, e minha avó fazia isso. Então, aquele cheiro de café torrado, até você tomar o café coado por aquelas mulheres que têm a cor do café, que elas não são negras, elas são marrons do olho verde. É uma raça muito bonita, uma raça muito diferente. Deve ser algo Né? fantástico, né? Todo esse Então, a minha ida à Etiópia foi sabe, um marco na minha vida. E a Etiópia tem uma religião cristã que não é romana, que não é grega, que não é russa, que não é nada. É o cristianismo etíope. Tá? Então, é uma religião deles. Eles têm uma língua, como o latim foi a língua da igreja, eles têm uma língua própria só para os atos religiosos. Então, o sacerdote etíope é uma mistura daqueles magos, sabe? Inclusive, um dos reis magos era etíope. Sim, sim. Pois é. Verdade. Então, você veja que tem muito a ver com a história da humanidade, a história da Etiópia. Então, por isso é que eu viajo, sabe, Adriano? Porque isso eu não vou aprender nos livros. Isso eu vou aprender vendo. Tem um lugar lá chamado Lalibela, que é uma cidade sagrada, porque na época em que das cruzadas, que eles ficaram cercados por muçulmanos, eles não podiam ir a Jerusalém. Então eles criaram a Jerusalém para eles, chama Lalibela. Então Lalibela é a cidade onde eles podiam ir orar, porque não podiam mais ir a Jerusalém, orar no templo. Então é uma coisa incrível, sabe? É um país incrível. Meu Deus. Professor,
Eu acho que eu sentaria aos seus pés e ficaria te ouvindo uma noite Não, inteira, aos meus pés, contar não, ao meu todas lado. essas Ou de histórias frente, como nós lindas. estamos. Eu tenho um prazer e eu quero me dar o luxo de sentar aos seus pés, literalmente, te ouvir uma tarde Não, inteira, Adriana, pelo não. menos, Do meu dessas histórias. lado, do meu lado. Mas, assim, aqui o nosso tempo é um pouquinho cronometrado, né? Nós já Já temos são algumas pessoas, a Alba, o professor Pereira, do programa Sim para a Literatura, eles Elisete, tantas também, outras também. pessoas aqui, dizendo que está uma delícia esse bate-papo, que é muito gostoso ouvir o senhor, pedindo para a gente convidar o senhor mais vezes, já está convidado. Tá bom, Adriana, Já obrigado. está Quem sabe convidado. você vai me convidar quando o livro de São Mateus sair, hein? Ah, Quem com sabe? certeza. Quem sabe, Quem né? sabe? Mas se o Vamos livro ver. de Eu São estou com Mateus muita não fé que esse sair, livro sai esse ano. Tá? com Vamos ver certeza. se o Se sair, o senhor vai ser convidado prefeito aí para ser chama o André, né? Aham. O prefeito aí chama André, né? Acho que só Não, depende dele. o prefeito aqui é Daniel. Ah, é Daniel do Açaí, não é isso? Santana. Isso, Pois Daniel é, da Açaí. Daniel da Açaí, Daniel. né? Açaí era no negócio de água, né? É isso, Então, tá? quem sabe, né? Mas, independente disso, nós estamos sempre aí. E aquilo que você procura a Gazeta online de ontem para ver o Sim, texto que eu escrevi. vou ler Você vai sua crônica, ver então. como é que é o meu posicionamento hoje nessa questão política que a gente está vivendo. É, eu imagino já qual seja, Pois é, porque quem lê tem opinião formada, quem lê não se claro, deixa claro, levar por claro. movimentos, porque faz uso do que há de melhor dentro de si, do seu É, raciocínio, da sua exatamente, idoneidade, né, Adriana? para perceber a As vida, né? pessoas hoje, as pessoas hoje, tanto jovens quanto idosos, elas estão seguindo sua rede social, elas não Aham, leem jornal, não leem livro, não assistem noticiário. E a gente sabe que as redes sociais tanto vieram para o bem como vieram para o mal. Diz que Deus inventou a verdade. internet, o diabo o grupo de WhatsApp, né? Então, Adorei, bem lembrada essa piada. É é, uma piada, mas é é uma sério, né? piada, Mas né? Mas é sério. Professor, e para fechar nosso momento, eu Ah, quero, como o senhor é um exímio cronista, como o senhor faz muitas viagens e viajar é sua paixão. E é. como eu amei o presente que eu recebi em 2014, está aqui assinadinho, né, autografado, é um livro que eu tenho um carinho muito grande e eu gosto de reler, porque eu viajo com as suas viagens, mas tem uma viagem que o senhor fez a um lugar muito gelado. E naquele gelo, o Senhor encontrou uma caixinha De que traz à memória a nossa carimbo da infância, memória. que trazem Foi são mesmo. os carimbos da memória. E eu quero concluir essa live aqui hoje com o senhor, lendo essa crônica, que me emocionou muito quando eu li pela primeira vez, e que me emocionará lendo aqui para que o senhor ouça, né? E para que as pessoas que estão conosco ouçam. Pessoal, a equipe Profisclay sempre tem lives literárias e a gente procura sempre manter a qualidade e sempre trazer excelentes pessoas para dialogar conosco, tá? Estão convidados a estar conosco outros dias, mas agora, carimbos da memória do professor Francisco Aurélio. À medida que envelhecemos, retemos pouco as novas lembranças, mas de vez em quando vêm à memória velhas imagens, como o que aconteceu comigo em recente viagem à fria, exótica e longínqua Islândia. Nossa primeira parada nesse país estranho, pequena ilha de gelo e fogo, perdida no extremo norte do planeta, quase no Círculo Polar Ártico, foi a Cureri, cidade ao norte do país. Desembarcamos com um frio de 2 graus e era quase verão lá. Mas a sensação térmica era menor devido ao vento cortante vindo das montanhas geladas que circundam a cidade. Caminhávamos pelas ruas quase desertas da cidade, fotografando casas e monumentos, e de vez em quando entrávamos nas lojas de artesanato e souvenirs. Não só para procurar uma lembrancinha para levar de presente, mas também
para esquentar as orelhas e o nariz. Embora bem protegidos por gorros e cachecóis, o frio era doloroso para nós, pobres habitantes dos trópicos, perdidos naquelas paragens a 65 graus ao norte do hemisfério. Creio que aquele era o lugar mais próximo a que já tinha ido da famosa cucuia, do dito popular e para onde gostaríamos de mandar os chatos que nos importunam. Dali para frente, só a Groenlândia e o Ártico com seus ursos polares, morsas, raposas e outros animais do gelo. Pois bem, após visitarmos a igreja e fotografarmos as poucas atrações da pequena cidade, entramos num antiquário repleto de bugigangas de diversas épocas, de diferentes partes do mundo e cuja utilidade só um virtual comprador poderia dizer. Havia as tradicionais porcelanas inglesas, belgas, chinesas ou japonesas, e também óculos diversos usados por hippies dos anos 60 e uma coleção de fotos autografadas de ídolos de Hollywood dos anos 40 e 50. Um prato cheio para decoradores e colecionadores, mas como levar qualquer coisa se estávamos tão longe de casa e ainda havia muito para viajar? Além do mais, os preços na Islândia são um absurdo de tão caros. Resolvemos sair da loja quando me deparei com um objeto cuja lembrança se perdera na poeira do tempo, mas que, ao ser visualizado, trouxe-me à tona as sensações de um menino há meio século, na Serra do Caparaó, aprendiz das primeiras letras. Era uma caixa de carimbos com bichinhos, com uma caixa de lápis de cor, daquelas pequenas. Meu primeiro recurso pedagógico de iniciação à aprendizagem das letras, dos números e da arte. Dona Penha, nossa professora e alfabetizadora, carimbava nosso caderno com aqueles bichinhos e nos ia ensinando a ler e escrever seus nomes: gato, sapo, pato, vaca, cachorro, que depois coloríamos conforme as suas instruções, cores, limites e tonalidades. Os mesmos carimbos serviriam nas aulas seguintes para aprendermos numerais, coletivos, flexões de gênero e número. Tive muitos brinquedos na infância, mas aquele foi especial, pois despertou as fantasias de um menino sonhador que nunca poderia imaginar reviver cálidas lembranças de sua infância, despertadas por uma caixinha de carimbos numa pequena e remota cidade na gélida Islândia. Minha reverência à sua escrita, professor. Me encanta. Obrigado, Adriana, obrigado. E aí, quando você está lendo, eu só me lembrei da Dona Penha, minha primeira professora, que foi a responsável por ter me ensinado a ler. Dona Penha morreu o ano passado, com 90 e tantos anos. E foi uma pessoa muito querida, muito querida. Então, sempre que eu me lembro dela, me lembro com muito carinho, porque foi ela que me ensinou a ler. E isso que realmente dá sentido para a minha vida. E que coisa linda é a nossa educação, e que coisa linda é essa nossa profissão de professor de língua portuguesa, que é ensinar a ler, a escrever, para que as pessoas vejam a realidade, né? Com certeza, então, a leitura, né? Então você veja, lá naquele fim de mundo, né? Um carimbo me trouxe lá a memória da infância e toda essa vivência, né? que acaba sendo despertada por um pequeno objeto físico. Mas por trás de tudo está o trabalho que ela fez, senão não teria conseguido escrever o que eu escrevi. Né? Sim, e essa viagem pela memória, né? Ela viajou. Não só viajou com as memórias da Islândia, mas na Islândia o senhor viajou com as memórias de uma infância. De uma infância. É isso mesmo. Então, assim, muito obrigada.
em nome da equipe Eu que agradeço. nós lhe damos o nosso muito obrigada, nós lhe rendemos a nossa gratidão, respeito e, acima de tudo, né, a nossa gratidão pelo sim, por confiar nesse nosso projeto, né, de incentivo aos professores, para que os professores leiam, compartilhem suas leituras, não apenas leituras didáticas, mas leituras que a gente faz por prazer, como as suas crônicas, que eu as leio por prazer, não porque elas são uma indicação do livro didático, né? Mas porque o senhor escreve com a alma e as suas crônicas têm muita poesia. E isso me encanta, me faz muito feliz. Muito obrigada por me fazer. Adriana. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa nos encontrar mais vezes, tanto aqui no espaço virtual, como também, né, no dia a dia, nosso encontro. E eu tenho grata lembrança de você, como eu disse no começo. Você é um excelente professor e continua fazendo esse trabalho agora, nesses novos formatos, né, que a tecnologia nos dispõe. Tá bom? Um beijo para você, para todo mundo de São Mateus. Espero em breve aí. Tá? Um beijo também para o senhor, professor. Mas antes de terminar, professor, nós temos uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas aqui, na nossa página, né, nosso perfil no Instagram. Sabe qual é essa pergunta? Qual? E você? E você? Já leu hoje? Sim, eu já. Eu já terminei de ler a Jangada do Júlio Verne. Tá? Agora eu vou ler os contos da Nadine Gordini. Mas aí olha, estou pedindo para a gente colocar os livros para o pessoal fazer o print, para as meninas na página fazer o print. Claudinha, faz o print aí. Professor, põe assim um pouquinho mais, afasta para aparecer, levanta ele um pouquinho mais, coloca assim do lado. Tá, aqui. Isso. Que aí as meninas fazem o print. Pronto, meninas. A gente faz o print que a gente está ficando igual a estátua. Tá. Acho que já fizeram, já deu tempo, né? Acho que já, né? Professor, então tá, querido. O senhor já leu hoje, eu também já li hoje, mas se você que está nos acompanhando nessa live ou está assistindo, né, porque ela fica salva em nossa página, nosso perfil do Instagram, Profisclei, e também estamos no YouTube já, tá, gente? Em breve nós estamos carregando as nossas lives para o YouTube para que vocês tenham acesso e possam utilizar no espaço escolar. Pois no espaço escolar, professor, a gente precisou migrar, né, e por youtuber também. Claro. No espaço escolar, a gente não consegue acessar ao Instagram, as redes sociais, né, há um certo bloqueio. E estando no YouTube, a gente tem acesso e pode apresentar para os nossos alunos as nossas lives com as nossas dicas de leitura. Esse bate-papo com o senhor aqui hoje, né, é algo que a gente pode compartilhar e assistir com os alunos depois também nas escolas. Então, fica como recurso didático, pedagógico, né? Como uma caixinha de carimbo. Como uma caixinha de carimbos dos tempos de hoje, né? Parabéns, parabéns. Professor, muito obrigada. Gratidão pela credibilidade. A Adriana Pim deixou um recadinho aqui, mandando um abraço para o senhor. Ela um beijo para ela e para as filhas que aniversariaram. Obrigada. Vai ser transmitido. A gente leva esse abraço. Professor, meu abraço. Abraços literários. Você, tá? Toda a equipe profissional. Obrigada por hoje. Em breve nós retornaremos e eu espero reencontrar. E quem sabe estaremos de volta aqui na página, no perfil Profisclei, para que vocês conheçam a literatura que ele escreveu, didáticas, sobre a história de São Mateus, né? Que bom, tomara. Fé em Deus, tá? Um grande beijo. Outro. Até breve. Tchau. Tchau, gente. Tchau.